Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemático Caveira. Chegamos à nossa quinta aula corrigindo as questões de provas anteriores da banca Avança SP, fazendo uma mega revisão para a GCM de Americana. Se você quer saber quais são as duas questões da nossa aula de hoje, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir duas questões envolvendo ângulos. Geralmente, é a banca IBAN que acaba cobrando bastante a ideia de ângulos. Porém, essas duas questões foram cobradas aí pela banca Avança SP, como eu falei. Não é comum de outras bancas cobrarem, é mais a banca IBAN. Então, se você vai fazer a prova aí para Bertioga, para GCM de São Vicente, serão banca IBAN, essa aula vai te ajudar bastante, tudo bem? Claro, pode ser que caia Americana? Pode ser. É bem raro, como eu falei, ser cobrada a ideia de ângulos. Mas, como foi cobrado recentemente no final do ano de 2022, por isso que eu estou trazendo essas correções para os senhores aqui, tudo bem? Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, porque estamos fazendo muitas aulas para auxiliar os seus estudos aí. Sem mais delongas, põe a questão aí, produção. A questão fala o seguinte, ó. Sobre ângulos, assinale aquilo que for correto. Então, infelizmente, eu tenho que analisar uma por uma das alternativas aí para ver qual que é a correta, tá bom? Bora lá, alternativa A. É chamado de raso o ângulo que possui medida igual a 90 graus. Não, o ângulo de 90 graus você já sabe, né? É aquele triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo de 90 graus, então não é o ângulo raso, e sim o ângulo retângulo, tudo bem? É chamado de reto o ângulo que possui medida igual a 180. Também não, acabei de falar, né? O ângulo reto é o que tem 90 graus, então uma alternativa anula a outra aí, tudo bem? Alternativa C. Dois ângulos são complementares quando a sua soma for igual a 360. Não. Ângulos complementares, vou até fazer um exemplo aqui, ó. Então, imagina o seguinte, ó, passando uma reta aqui no meio. Lembrando que aqui tem 90 graus. O ângulo complementar é aquele que tem aí, ó, imagina aqui, ó, 65 graus e aqui, ó, 25 graus, tudo bem? O ângulo complementar é aquele que a soma dos dois ângulos dá 90 graus. Percebe que quando eu somar esse com esse, vai dar 90 graus. Então, ó, para que você aumente aí o seu requisito, aí, o seu entendimento. Ângulo complementar é quando eu somo dois ângulos e dá 90 graus. E o suplementar? O suplementar, senhores, é aquele, ó, deixa eu fazer aqui uma reta melhor. O suplementar é aquele que tem 180 graus, tudo bem? Ó? Perceba que se eu pegar daqui até aqui, ó, eu vou ter aí 180 graus, que é a metade de um círculo, tudo bem? Ó? Percebe que aqui, ó, a metade? Se eu fizer o círculo inteiro, eu vou ter aí 360. Brasil? 180 com 180, 360, aí entra até no funk. Bora lá, então a alternativa C também está errada. A D, dois ângulos são replementares quando a sua soma for igual a 180. Não, o replementar é tudo. A soma deles vai dar 360 graus. Então, só sobrou a alternativa E, só pode ser ela a correta, né? Vamos ver. Um ângulo é classificado como agudo quando a sua medida for menor que 90. Aí sim, Brasil. Por quê? O ângulo ele é agudo quando ele for menor, ou seja, acima de zero. Se ele tiver 0,1, ele já é agudo. Então, maior do que zero e menor do que 90 graus vai ser um ângulo agudo. Senhores, é importante que você anote todas essas informações de todos os ângulos que existem, né? Obtuso, reto, agudo. Anote todas essas informações, porque pode ser que venha na sua prova, independente se vai ser para Americana ou aplicado pela banca IBAN, uma questão dessa envolvendo ângulos. Você percebe que eu fiz cálculo nenhum, eu só tinha que saber os conceitos de ângulo aí. Brasil? Bora para a nossa segunda. Essa sim eu vou fazer cálculo. Bora para a nossa segunda questão de hoje. Bora lá, senhores. Nossa segunda questão de hoje. Não esquece do like para fortalecer o canal. A questão fala o seguinte, ó, considere as retas paralelas cortadas por uma transversal abaixo. Então, deixa eu fazer essas duas retas aqui para que você consiga enxergar a situação. Assim, né? Aqui é 4x. Aqui, nesse ângulo, é 120 graus. Menos o 2x. E aqui é y mais 8. Esse é o ângulo aqui. O que você precisa saber aqui, senhores? Você precisa saber que essa parte que percebe que está dentro aí das retas, a gente vai chamar aqui, ó, de a parte dos ângulos internos aí, tá? Alternos e internos.
Por que alternos? Porque ó, tá alternando, né? Esse é o de cima e esse é o de baixo. Tá alternado aí, tá? Então, alternos e internos. Assim como esse cara, ele é externo. E aqui em cima, se tivesse um ângulo, vai ter também. Ele é alterno e externo, tá bom? Brasil, o que você precisa saber aí, que é mais importante, sem muita enrolação? Que esse cara, ele é exatamente igual a esse, tudo bem? Embora eles estejam internos e alternados, né? Um nessa ponta e o outro na outra ponta, eles são iguais. Então já daí você vai fazer isso aqui, ó. Você vai resolver a equação, vai ficar assim, ó. 4x igual a 120 menos o 2x. Tudo bem? Porque um é igual ao outro. É só isso que você precisa saber. Que eles são congruentes. O que significa a palavra congruente? Porque eles são iguais. Então um é igual ao outro. Fiz isso aí. Vamos resolver. 4x é igual, ó, lá está menos 2, vai vir mais 2. Mais 2x igual a 120. 4 mais 2 dá 6x igual a 120. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 120 dividido para 6. E aí eu chego que o meu x é igual a 20. 20 o quê? 20 graus. Brasil, cheguei que o x é igual a 20 graus. Tranquilo. Daí eu já mataria já a minha questão. E aí, como é que eu resolvo esse outro cara aqui, ó? Esse outro cara vai ser da mesma pegada aí. Eu vou colocar que, já que ele está no externo aí, né? É só resolver agora essa nossa próxima equação. De que maneira? Vou apagar aqui para a gente conseguir finalizar essa outra equação e eu vou chegar no y. Mas perceba, coloca aí, produção, que só nas alternativas eu já conseguiria, né, resolver essa questão, porque ele fala ó, os valores de x e y, respectivamente. Como eu já achei o valor do x, você vai perceber que nós temos só uma alternativa com x igual a 20. Só uma. A alternativa E tem o 20 ali também, mas ele está na letra Y, né? Porque ele falou respectivamente, então tem que obedecer. Mas eu vou provar que o Y é 72. Quer ver? Vamos apagar aqui para eu fazer esse cálculo aí. Bora lá, senhores. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? Esse Y aqui, ó, ou seja, esse ângulo, ele tem a mesma medida que esse ângulo aqui, ó. Perceba que quando a reta corta, esse ângulozinho aqui, ó, é exatamente igual a esse. E aí eu vou usar o mesmo princípio que eu usei na questão anterior. Eu vou colocar y mais 8 igual ao 4x. E aí eu resolvo isso aí. Mas você vai falar, poxa, professor, mas tem duas letras. Mas agora eu já sei o valor de x. O x vale 20. Então vai ficar y mais 8 igual a 4 vezes o 20. 4 vezes o 20 vai me dar 80. E aí o 8 está mais, vai para o outro lado menos. Vai ficar 80 menos 8. E 80 menos o 8, provei para vocês que dá 72 graus aí. Tudo bem, senhores? Então, ó, para que fique mais claro, esse lado tem a mesma medida que esse, assim como esse tem a mesma medida que esse, e esse vai ter a mesma medida que esse cara aqui em cima. Tudo bem, senhores? Basicamente é isso. Tudo é congruente aí, um comparado com o outro ângulo aí. Tudo bem, senhores? Até porque, ó, se você quiser fazer aqui, ó, uma circunferência, você vai perceber isso, ó, que esse ângulo é a mesma medida desse ângulo aqui. Que esse ângulo aqui, ó, é a mesma medida desse ângulo aqui. Que esse ângulo de baixo é a mesma medida desse ângulo de baixo. Consegue enxergar isso? Basicamente é isso. Quando eu faço a circunferência fica até mais claro, mais objetivo aí. Então a alternativa que tem lá, o 20 no x e o 72 no y, é a alternativa A, de habilitado na sua prova. Tudo bem, senhores? Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Não é tão comum, como eu venho falando, que cobre ângulos, mas tem outras bancas que acabam cobrando, então essa aula vai te ajudar bastante aí nas próximas provas. Tudo bem? E claro, estude mais, pesquise mais sobre ângulos, porque, como eu falei, a Banca IBAN adora esse tipo de questão aí. Já te aguardo na nossa última aula de revisão para a GCM de Americana. Forte abraço e até lá!